Olá, meus queridos, mais uma aula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, tá? É um sistema que fala sobre a circulação, fala sobre o nosso coração, tá? E é um assunto bem amplo, bem complexo, que a gente precisa ter o máximo de atenção, tá? O que é o sistema cardiovascular? Ele também é chamado de sistema circulatório, tá? Ele Ele é responsável por garantir o transporte do sangue pelo corpo, onde permite dessa forma que nossas células recebam os nutrientes e o oxigênio. Tá? Os componentes do sistema cardiovascular, como é que ele é composto? Ele é composto pelo coração, vasos sanguíneos que se subdividem em veias, artérias e capilares, e o sangue que corre, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Qual é a função que tem o sangue? Ele apresenta diversas funções no nosso corpo, mas ele vai nos garantir o transporte de nutrientes, né? O transporte dos gases respiratórios. Também ele vai transportar os resíduos realizados pelo metabolismo e também ele vai defender a imunidade por meio da ação dos leucócitos. Os componentes do sangue. O nosso sangue ele é composto por plasma, que representa 55%, tá? Desse volume sanguíneo. Essa porção apresenta uma coloração meio que amarelada e tem substâncias como íons, sódio, potássio, cálcio e magnésio. Também ele apresenta proteínas como a albuína e produção de anticorpos. Também ele tem várias substâncias, como a glicose, vitaminas, hormônios, gases respiratórios e também, em consequência disso, os resíduos realizados pelo metabolismo. Ele também é um componente, que são as hemácias, que são os eritócitos ou os glóbulos vermelhos. Nós precisamos ter a maior concentração de glóbulos vermelhos e uma menor concentração de glóbulos brancos. O que são essas hemácias? São formadas de pequenos discos bicôncavo, tá? Ele produz a hemoglobina, que é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio, e ele tem um aspecto avermelhado. O que são os leucócitos? Os leucócitos eles representam os glóbulos brancos. São células incolores. Ele tem a função de defender nosso organismo com os anticorpos e também engloba e digere corpúsculos estranhos nas células chamadas de fagocitoses. Plaquetas. As plaquetas representam os trombócitos, né? Ele é produzido na medula óssea, são chamados de megacariocitos, né? Também ajuda a prevenir hemorragia e ajuda também, e atua, melhor dizendo, na coagulação, tá? Do sangue. Nós somos seres formados por 4 tipos de sangue. O sangue ele pode ser A, ele pode ser B, ele pode ser AB e ele pode ser O. Agora, isso, dependendo da substância que ele desenvolva, ele pode ser fator RH positivo, fator RH negativo, tá? Nas pessoas com sangue do tipo A, observa-se a presença do aglutinogênio A, que está nas hemácias, enquanto que a do tipo B, observa-se a presença do aglutinogênio B. Aquelas que é do tipo AB, observa-se a presença do aglutinogênio A e B, e nas pessoas do tipo O, né, não se observa nenhum aglutinogênio nas hemácias, certo? Então, os tipos de sangue são A, B, AB e O, independente desse fator ser positivo ou negativo. Os tipos de sangue, né? Quem pode doar, quem pode receber. Digamos, a pessoa do grupo AB, positivo, ele é um receptor universal. O que quer dizer isso? Ele recebe de qualquer pessoa, né? Agora, no caso, para doar, ele só pode doar para ele mesmo. No caso do O negativo, ele é um doador universal, ele pode doar para qualquer pessoa, mas para que ele receba, ele só poderá receber
do tipo O negativo, para que não venha trazer futuras complicações, né? E aí a gente precisa ter cuidado. É importante você saber o tipo de sangue. Isso é muito importante. O que são os vasos sanguíneos? É um grande sistema de tubos fechados, onde o nosso sangue circula, né? E os três principais vasos, eles são encontrados nos corpos como as artérias, as veias e os capilares. As artérias são mais largas, as veias são mais finas, né? E as artérias são vasos que levam o sangue a partir do coração para o resto do órgão e tecido do nosso corpo. Já os capilares são vasos sanguíneos muito delgados, mas que garantem a troca dessa substância entre o sangue e esse tecido ao circular, né? E as veias são vasos que garantem que o sangue retorne ao coração, sem que essas veias elas se misturem. Então, é muito importante, tá? Você saber a questão do seu tipo de sangue, até mesmo para na hora de você receber ou para doar. Bom, o que é o nosso coração? O nosso coração é um órgão musculoso, tá? Tamanho de um punho de uma mão, onde ele tem 4 cavidades, 2 átrios ou aurículas e 2 ventrículos, né? Onde passa o sangue venoso e o sangue arterial, eles não se misturam. O nosso coração ele tem 3 paredes, chamadas de endocárdio, pericárdio e miocárdio. Esse miocárdio, geralmente quando uma pessoa sofre um ataque, ele é pressionado por essas 2 paredes, né, do endocárdio, do miocárdio e pericárdio, e acaba sofrendo com isso. O nosso coração também ele tem válvulas. Essas válvulas recebem nomes específicos com funções específicas. Tricúspide, né? Fica entre o átrio e o ventrículo direito. A válvula mitral, entre o átrio e o ventrículo esquerdo. E as semilunares, né? Fica entre as artérias aorta e pulmonar e os ventrículos. Já o marca-passo, gente, é um tecido condutor elétrico cardíaco. E isso faz com que garanta o funcionamento automático desse órgão. Por conta disso, né, às vezes as pessoas confundem isso como se fosse uma cirurgia, mas é uma produção automática dele. Ao respirar, o nosso coração ele tem 2 movimentos, onde ele pode contrair ou então relaxar. Quando ele sofre essa contração, é chamado de sístole. Quando ele passa a relaxar, ele é chamado de diástole. A nossa circulação sanguínea, ela compreende 2 momentos, o que nós chamamos de pequena circulação e de grande circulação. A pequena circulação é do coração que passa para os pulmões. Né? E a grande circulação, ela sai do coração para o resto dos órgãos. E isso predomina a pressão arterial, né? Em consequência dessa elasticidade entre essas paredes das artérias e uma pressão arterial normal, ela bate 12/8. Geralmente você pode sofrer alguma coisa e com isso ela pode sofrer uma alteração, porque o sangue ele é conduzido à cabeça pelas artérias carótidas e retorna ao coração pelas veias jugulares, ou seja, que tem um calibre mais grosso. E esse sangue é proveniente do baço, ou seja, pela veia esplênica, né? Do estômago ele passa pela veia gástrica, no intestino ele passa pela veia mesentérica e passa obrigatoriamente pelo sistema porta do fígado, que ele é essencial e de muita importância para o nosso organismo.